Você sabia que os anticoncepcionais orais te levam a uma menopausa precoce? Como também podem aumentar o risco de um AVC e até mesmo de um câncer de mama? E se eu te falar que ele também pode gerar transtorno de ansiedade? Por mais absurdo que pareça, é extremamente comum entre as mulheres que fazem uso de um contraceptivo hormonal, como por exemplo a pílula oral. Pois é, a indústria farmacêutica não te conta muita coisa. Mas fique nesse vídeo que eu vou te falar tudo o que você deveria saber antes de fazer a sua escolha sobre qual método contraceptivo não utilizar. Oi pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou o Dr. Felipe Fernandes, médico daqui da Clínica House. Hoje a gente vai falar sobre os riscos do uso de anticoncepcionais orais, que é um dos métodos mais utilizados para prevenir a gravidez. Existem diversos tipos de contraceptivos disponíveis no mercado. Os definitivos no caso da laqueadura, os de barreira como a camisinha e o DIU não hormonal, e os hormonais que são o nosso foco hoje, onde temos como exemplo o contraceptivo injetável, o adesivo cutâneo e a pílula anticoncepcional, sendo este último método que é o de via oral, o preferido e mais utilizado mundialmente. E é justamente o que causa mais malefícios à saúde. Fazendo um resumo breve da sua história, a pílula começou a ser comercializada no início da década de 60 e foi um marco histórico revolucionando o mercado e o comportamento da sociedade. Ela se tornou muito popular e é utilizada por milhões de mulheres em todo o mundo pela sua praticidade, mas principalmente por dar autonomia sobre o próprio corpo, sobre quando ter um filho, quantos ter ou não ter. Mas para você entender os malefícios do uso da pílula, eu vou te explicar de uma forma rápida e simples. Como a pílula funciona no organismo da mulher. A pílula age de várias maneiras para prevenir a gravidez. Primeiro, os hormônios presentes na pílula inibem a evolução e impedindo a liberação mensal de um óvulo pelos ovários. Segundo, eles alteram o muco cervical, onde ele fica mais espesso, dificultando a entrada dos espermatozoides no útero. E por último, terceiro, a pílula também afeta o revestimento uterino, tornando menos favorável à implantação do óvulo fertilizado. Portanto, a pílula é sim muito eficiente para evitar a gravidez, isso é incontestável. Mas não se pode esquecer de que ela é um medicamento e, como todo medicamento, tem seus efeitos colaterais. Para começo de conversa, essas substâncias presentes na pílula não são nem hormônios de verdade. São remédios feitos com uma combinação de duas substâncias artificiais e sintéticas que não são fabricadas pelo nosso corpo. São substâncias químicas produzidas em laboratório para imitar os efeitos dos hormônios naturais, mas que possuem estruturas moleculares diferentes e que acarreta em um bloqueio da produção hormonal natural própria do corpo. E com isso, perda das características de cada ciclo feminino. É a mesma coisa que ocorre no processo da menopausa, ou seja, o que eu estou te falando aqui é que tomar anticoncepcional é fazer o seu corpo sentir e agir como se estivesse na menopausa. E isso é uma agressão que causa danos em um corpo jovem, que necessita ainda mais de níveis hormonais adequados. Então você suprime a produção de hormônios ovarianos, gerando desequilíbrio de outros sistemas hormonais e não hormonais, como tireoide, ossos, por exemplo. Mas no que mais isso pode acarretar? Essas alterações hormonais podem ter um impacto no sistema nervoso central e nos neurotransmissores associados ao humor, como a serotonina. Mudanças na produção, no equilíbrio desses neurotransmissores podem desencadear alterações psíquicas, como transtornos de ansiedade e depressão. Fora isso, com essa menopausa química forçada, todos os diversos malefícios de uma menopausa natural vêm junto, como a flacidez, a celulite, a perda muscular e óssea, sobrepeso, fogachos, além da queda de disposição, libido, devido à queda drástica de testosterona livre. Para quem não sabe, a testosterona é um hormônio sexual presente tanto em homens quanto em mulheres. Embora em quantidades diferentes, na mulher, a testosterona desempenha um papel importante na função e no desejo sexual, na regulação do humor e em outros processos fisiológicos, inclusive apresentando níveis mais elevados que o próprio estradiol nas mulheres, que é o hormônio feminino principal. Infelizmente, esses problemas que eu citei não são apenas possíveis, mas são muito comuns. E se estes motivos ainda não foram suficientes para você pensar em outro método contraceptivo, espere para ouvir porque ainda nem falei dos maiores problemas. Mas se esse vídeo já positivou o seu conhecimento
e a sua vida de alguma forma, peço a sua ajuda para levar essa informação a mais pessoas. Dê um curtir, compartilhe com seus amigos. Com isso, o YouTube vai entregar esse vídeo para mais mulheres que procuram buscar a melhor escolha para seu corpo. Continuando, os maiores problemas e mais evidentes que estão relacionados ao uso dos anticoncepcionais orais são a cefaleia crônica e recorrente, pois sabe-se que os hormônios presentes na pílula podem influenciar os vasos sanguíneos e o sistema nervoso, desencadeando ou agravando as dores de cabeça. Além disso, alguns estudos mostraram que o uso da pílula está associado a um aumento do risco de doenças vasculares graves, como trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Trombose venosa profunda é a formação de um coágulo sanguíneo em uma veia profunda, sendo geralmente nas pernas. Esses coágulos podem interferir no fluxo normal do sangue, causando obstruções e ainda há o risco desse coágulo se desprender e viajar até os pulmões, podendo causar a temida embolia pulmonar, que é uma condição gravíssima. Estudos também associam o uso da pílula com o aumento do risco de AVC isquêmico, causado devido a um coágulo de sangue que obstrui a irrigação sanguínea de uma região cerebral. Quando o suprimento de sangue para o cérebro é interrompido, resultando em danos às células cerebrais, a pílula também pode levar mulheres a um aumento da hipertensão arterial sistêmica, também conhecida como pressão alta, ou a um infarto cardíaco e até a um aumento no risco de câncer de mamas. Esses hormônios sintéticos podem estimular o crescimento das células da mama, incluindo células cancerígenas. Isso porque o tecido mamário possui receptores hormonais, ou seja, proteínas que podem se ligar aos hormônios. Quando os estrogênios e a progesterona se ligam a esses receptores, eles podem promover o crescimento excessivo das células mamárias, aumentando o risco de desenvolver câncer. E quanto mais tempo uma mulher usa a pílula, maior pode ser esse risco. Infelizmente, essa associação é muitas vezes negligenciada nos consultórios. As indústrias farmacêuticas patrocinam e estão muito presentes em congressos médicos. E por isso não é rotineiro discutir esta pauta. E geralmente apenas os especialistas estão atentos a esse diagnóstico. E para piorar, ainda há diversas mulheres que banalizaram o uso desses hormônios sintéticos e fazem seu uso não apenas para evitar uma gravidez, mas sim para não menstruarem mensalmente, tomando continuamente para não menstruar ou para prorrogar a data da menstruação, para, por exemplo, não menstruar naquela data específica. Sem contar que esses medicamentos estão sendo prescritos para mulheres cada vez mais jovens, que usarão por cada vez mais tempo. São crianças, adolescentes sendo submetidos a um grande risco na sua qualidade de vida e no seu desenvolvimento corporal. E vale lembrar que esse desequilíbrio não é causado apenas por anticoncepcionais orais, mas sim por qualquer método contraceptivo que tenha dosagens hormonais significantes. É claro que o aparecimento desses sintomas pode ser relativo de mulher para mulher. Tem mulheres que toleram bem alguns contraceptivos mais fortes, e outras que ficam sensíveis mesmo com contraceptivos mais leves. Ou seja, na prática, apenas uma avaliação laboratorial e clínica consegue diagnosticar esses desequilíbrios. O que eu te aconselho é pensar e pôr na balança se vale a pena arriscar a sua saúde com tantos outros métodos contraceptivos mais seguros no mercado. Em linhas gerais, fuja dos métodos com altas dosagens hormonais, como os injetáveis sistêmicos. A grande maioria das opções via oral e até alguns tipos hormonais. Converse com seu médico sobre outros métodos contraceptivos que tragam menos riscos à saúde das mulheres. Esse é um assunto delicado e que deve ser acompanhado de forma minuciosa e clínica por médicos habilitados e experientes no assunto. E se dicas como essa de longevidade saudável te interessam, se inscreva aqui no canal da Dicas da House. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Te espero. Até a próxima dica.